E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar algo meio diferente, fora do que vocês estão acostumados a ouvir aqui no canal, que seria como montar um computador, acho que vocês viram aí no título, né? Bom, e basicamente eu vou explicar aqui passo a passo como você faz pra montar um computador sem ter problema de compatibilidade entre as peças. Esse guia vai ser bem simplificado mesmo, pra quem realmente não entende ou entende bem pouquinho e tá querendo montar o seu PC e fica com bastante dúvida aí na hora. Que eu tenho amigos, eu conheço gente aí que apesar de entender, de conhecer, jogar pra caramba e tal, ainda não tem tanto conhecimento assim e fica meio perdido na hora. Eu mesmo ficava muito perdido e por isso que eu pesquisei e aprendi como faz. E bom galera, a primeira peça que vocês vão precisar ver pro computador é óbvio que é a placa-mãe. Ela é a principal peça aí que faz a conexão entre a memória RAM, o processador, ela controla todas as peças que você precisa colocar no seu computador. E essa peça ela é muito importante não por controlar todas as peças, por fazer a conexão entre elas, mas sim porque dependendo da placa-mãe, você vai conseguir uma configuração diferente no seu computador. E um dos principais componentes que você tem que ver na placa-mãe é o encaixe do processador, qual tipo de soquete que ela tem. Vocês teriam aí no mercado os AM, que seria da AMD, tem os LGA também, que são usados para os processadores da Intel. Então você tem que pensar, vai usar um processador AMD? Procura as placas-mãe que tem AM3+, AM3, não sei se o 3 ainda serve hoje em dia, mas é isso. E nos da Intel e Nvidia, gente, eu tenho muito mais familiaridade, eu conheço muito mais do que os AMD, então eu vou falar bem pouquinho de AMD e mais de Intel. E os da Intel você pode ir hoje em dia é bom vocês irem atrás dos LGA 1150 e os LGA 1151, que são os que estão bem melhor aí, que aceita o i3, i7, i5 no caso, quarta ou sexta geração, dependendo do modelo. Que no caso é o LGA 1150, são os até a quarta geração, e os 1151 pega sexta geração. Outra coisa que vocês vão ter que olhar na hora de escolher uma placa-mãe é o tanto de memória que ela aguenta e qual a entrada de memória que ela suporta. No meu caso, o meu computador, ele é bem antiguinho, principalmente a placa-mãe dele é bem velhinha, tanto que já atingiu até o limite, e o meu processador é um Celeron Dual Core. É um dos primeiros processadores Dual Core que existiu, gente. Então, é velho. E aceita memória DDR2. Hoje em dia, se não me engano, é tudo DDR3, então a maioria vai ser DDR3 mesmo. Só que vocês têm que olhar a capacidade de memória, se é 16, 32, 128, 64, que depende da placa-mãe, quanto mais cara, óbvio que ela vai aguentar mais. Mas você tem que ir atrás de uma que suporte aí pelo menos uns 32 GB, assim, pra ficar sossegado, bem tranquilo mesmo com memória RAM. E um conselho meu, eu tenho uma placa-mãe que não tem vídeo on-board, ou seja, a placa-mãe ela não tem uma placa de vídeo integrada nela, você tem que comprar uma externa. E quando queima a placa externa, você fica sem computador. Então, gente, se for comprar uma placa-mãe, pega uma que tem vídeo on-board para não ter esses problemas. Bom, escolhida a sua placa, você agora vai atrás do processador. O processador, basicamente, você não vai olhar tanta coisa assim, porque os que você vai achar no mercado são os que são mais atuais. Você vai olhar se o encaixe é o mesmo da sua placa-mãe, quantos GHz ele tem, que seria a velocidade dele, e a quantidade de núcleos. Quanto mais núcleos, melhor, porque ele divide mais as tarefas e executa mais rápido. No meu caso, o meu processador, ele é dual core, mas tem muito processador dual core que é muito melhor que ele, porque ele, apesar de ser 1.8 GHz, é 900 MHz para cada um. Então, a capacidade de processamento dele é bem baixa e deixa bem a desejar. Tanto que eu tô tentando jogar Heroes of the Storm lá, mas tá bem difícil, o computador não para de travar. Bom, a memória RAM vocês vão ter que olhar bastante na frequência, além da capacidade dela, é claro. O ideal seria vocês comprarem uma placa de 4 GB de RAM. 4 GB já fica bem legal aí, dá pra usar um sistema 64 bits, dá pra ficar um computador rápido até. Se conseguir colocar 8 GB, no caso duas placas de 4, porque dependendo da placa-mãe ela não aceita uma placa de 8. Mas se aceitar, joga uma placa de 8 aí, que apesar de ser mais cara, vale muito mais a pena. Bom, vocês vão ter que olhar também a frequência da placa. Se for comprar mais de uma placa de memória RAM, pega as placas com a frequência igual. De preferência a mesma marca também, a mesma placa, tenta comprar igual, porque às vezes pode ter incompatibilidade. Eu tinha uma placa de 2 GB aqui, mas ela não tinha compatibilidade com as outras. Aí quando eu ligava, ficava só ela funcionando e desligava todas as outras. Então fica de olho nisso. E também quando a frequência é diferente, geralmente a placa de maior frequência, ela baixa a frequência dela para acompanhar a outra. Então você perde muito desempenho no computador por causa disso. Procura sempre uma memória RAM com uma capacidade boa e com uma boa frequência também, porque ela vai ser muito mais rápida. Depois disso você vai precisar de um HD, porque sem um HD você não instala o sistema, não mexe no computador basicamente. Vocês vão ter que ir atrás de um HD SATA 3, ele é muito mais rápido do que aqueles antigos que era do cabão grandão assim, o meu ainda é desse. E o ideal na verdade seria vocês usarem um SSD para poder instalar o sistema. Só que o SSD ele é muito caro, não tem uma boa relação custo-benefício ainda hoje em dia. Se você tiver dinheiro, compra, se não tiver, fica no HD mesmo.
mesmo, que já tá de bom tamanho. E compra um HD com uns 500 GB no mínimo, de 500 para 1 TB. Não tá tão caro assim e é melhor porque a longo prazo garanto que você vai querer baixar série, filme, um monte de coisa aí, instalar jogo e depois fica sem memória e é complicado. Bom, se você quiser e se você puder também, não é tão caro, mas tem gente que, sei lá, gasta muito com as outras peças e não consegue comprar isso, né? Mas coloca um gravador de DVD. O gravador de DVD ele é bem importante, assim, caso você queira... Às vezes você precisa gravar um CD de música, quer dar música de presente pra alguém, sei lá, você precisa gravar alguma coisa num CD, é bom você ter. Às vezes você quer assistir um filme no computador, simplesmente, e ficar sem DVD é meio complicado. Apesar de que hoje em dia você vê tudo online, Netflix tá aí, mas se você precisar é bom você ter. Outra coisa interessante também é aqueles leitores. Tem alguns gabinetes que já vêm com eles, mas tem outros que não, então seria bom você comprar. Se o seu gabinete não tiver, você compra aqueles leitores de cartão, que tem entrada de fone, tem um monte de coisa assim, que é bem interessante pra vocês e fica bem prático pras coisas. Bom, já temos praticamente todas as peças e o que vocês vão precisar ver agora é a fonte, porque sem a fonte não tem energia pra ligar nada. A fonte, bom, eu não vou indicar marca, não vou indicar nada aqui, mas pelo menos a potência eu vou falar. Bom, a fonte vocês têm que ir atrás de uma com pelo menos uns 500, uns 400 watts, uns 500 watts, que ela vai aguentar de boa as peças que você vai colocar no seu computador e ainda vai dar uma margem para upgrade caso você queira colocar alguma coisa. Bom, depois disso tudo, você vai precisar do gabinete. Bom, o gabinete é bem importante porque é onde você vai colocar todas as peças. Basicamente é a carcaça do computador. E para escolher o gabinete você tem que olhar a sua placa-mãe. Se a sua placa-mãe é do modelo AT, você vai precisar de gabinetes menores, que o AT ele é menorzinho, não é uma placa-mãe tão desenvolvida assim. O ATX, que é o outro modelo, no caso, é uma placa-mãe mais comprida, e por isso o gabinete também é mais comprido para poder caber tudo. Geralmente os PCs gamers, essas coisas, geralmente é ATX, a grande maioria pelo menos, pois as placas de vídeo elas são muito grandes, tem umas que são bem grossas assim, e tem algumas placas-mãe que aceitam até 3, 4 placas de vídeo. Bom, dá uma olhada se ele tem entrada para uns fãs, no caso coolers extras, que é muito importante na hora de você estar jogando ou num dia quente mesmo. Se o seu computador tiver alguns coolers ali no gabinete mesmo, evita muito o superaquecimento e ajuda bastante para manter o PC resfriado. E também dá uma olhada no gabinete se ele tem aí a saidinha de áudio frontal, USB frontal, essas coisas, porque é bem prático, melhor do que você ficar indo lá atrás, no caso você usa a caixa de som e quer usar o headset também. Bom, eu tenho esse problema aqui, eu tenho que ficar indo lá atrás, arrumar tudo, os cabos toda hora, enche o saco. Bom, agora a única coisa que você vai precisar depois de ver todas essas peças é o mouse e o teclado e o monitor, é óbvio, seu monitor você não liga. Mas a maioria das TVs hoje em dia, elas têm a entrada para monitor, então você acaba podendo usar a sua própria TV como monitor do computador. E as placas-mãe hoje em dia, elas já tem o vídeo on-board delas é HDMI. Como a maioria das TVs hoje em dia a entrada de monitor é HDMI, você já usa isso direto. Mas se você não tiver e a placa-mãe que você escolheu, não sei, por um acaso pode ser VGA, que é aquela azul grande, você pode achar facilmente aí na Kabum, Pichau, sei lá, qualquer loja aí, Americanas. Você consegue encontrar monitores aí na faixa dos 300, 400 reais que sejam VGA ou até HDMI mesmo. Bom, basicamente o PC já tá completo. E se você tiver alguma grana extra aí, eu aconselho investir muito fortemente em placa de vídeo. Eu gosto muito das GeForce da Nvidia, mas tem também as da Radeon, que é da AMD. Dizem que as Radeon funcionam muito melhor no AMD e a Nvidia funciona melhor com Intel. Bom, eu não sei sobre isso, mas eu sei que vale a pena você comprar uma placa de vídeo, porque ajuda bastante. Principalmente se você pretende jogar muito, editar vídeo, imagem. É bem importante você ter uma placa de vídeo, porque senão seu PC não vai rodar nada. E como eu disse, eu não vou indicar da AMD, porque eu não conheço muito. Mas pelo que eu pesquisei, tem as da série R9 e da RX. Parecem ser placas assim que estão numa faixa de preço interessante até. E são bem potentes, elas atendem bem ao público. E da Nvidia eu aconselho fortemente você pegar da série GTX da 650 para cima. Menos que isso, evita pegar. A que eu indico mais, na verdade, é a 750 Ti. E essa placa ela tem 2 GB de memória, então ela tem uma capacidade de processamento de vídeo muito alta. Bom, é basicamente isso que vocês vão precisar ver. E é isso, galera. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem, é só perguntar aí embaixo. E mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando uma configuração de PC que eu montei usando algumas peças que são vendidas na Kabum e na Pichau, que por um acaso tem preços muito bons. E não, eles não estão me pagando. E eu já aviso que vocês não vão gastar menos do que uns R$1.000 para poder montar um PC de mínimo interessante e que tenha margem de upgrade. A não ser, claro, que vocês já tenham algumas das peças, aí facilita bastante. Inclusive o link das lojas que eu acabei de citar estão aí na descrição. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar um joinha, me ajuda bastante, e se inscreva no canal para receber os novos vídeos. E é isso aí, galera, valeu!